Ahí después de eso vi un curso que lanzó la Universidad de Manizales, es un curso latinoamericano de investigación biomédicas y re interesante porque ellos organizaron en 15 módulos. Wow. Entonces, en 15 módulos ellos han hecho eh, diferentes temas. Esta videoconferencia organizada por la Sociedad Científica de Estudiantes de Medicina de la Universidad Privada Franz Tamayo de la Ciudad de La Paz, sede La Paz. Me gustaría aclarar que toda la exposición será en el idioma portugués y que durante la misma no serán respondidas las preguntas y no serán aceptadas interrupciones. Por lo que pedimos a los participantes que mantengan sus audios apagados. Sin embargo, al final de la exposición, el participante que desee puede escribir sus dudas a través del chat, que en el momento oportuno lo voy a leer y el doctor lo podrá responder. No se olviden estar atentos que durante la exposición yo voy a pronunciar una palabra clave que es necesario que ustedes lo memoricen y lo llenen en el formulario de asistencia para que así se pueda entregar el certificado de asistencia en modalidad para su entrega. Bom, agora mudando para o idioma, que é o de referência, doutor, eu sou a encarregada de resolver qualquer questão na comunicação nesta videoconferência. Eu quero dar as boas-vindas a todos os participantes, em especial a você, ao nosso grande expositor, doutor Eugênio Damasceno Rhodes, que é licenciado em Biologia, mestre em Medicina Tropical, com doutorado em Biologia Celular e Molecular pelo Instituto Oswaldo Cruz, do Rio de Janeiro. Esta é uma instituição de ensino, pesquisa e desenvolvimento em ciências biológicas, considerada uma das principais instituições mundiais de pesquisa em saúde pública. O doutor vai apresentar para a gente o seu artigo, que é uma atualização da revista médica Blue. Doutor Eugênio, bom dia. Bom dia. Vocês preferem que eu apresente em inglês? Vocês acham que pode ser uma língua mais compreensível para a maioria da audiência? Ou vocês acham que um português mais pausado pode ser mais adequado? Eu posso falar das duas formas. O espanhol, infelizmente, eu gostaria muito de poder apresentar para vocês em espanhol, mas infelizmente ainda não domino a língua. Eu acho que se você falar em português pausado, Eugênio, fica melhor. Até porque a gente já falou para as pessoas que ia ser em português, então meio que se prepararam nesse nível. Perfeito. Então eu posso apresentar em português. Meus slides estão em inglês, tá? Eu imaginei que a palestra seria em inglês, por ser uma palestra nacional, mas qualquer dúvida eu estou à disposição para responder as perguntas após a apresentação. Tranquilo. Sim, doutor, como já foi explicado pela doutora, a gente já se preparou para uma exposição em português e seria muito bom se o senhor pudesse falar um pouco de maneira pausada, mas não interferindo no que é na sua exposição. Ok? Vou compartilhar a tela, então. Todos conseguem ver a minha tela. Ok. Então, eu sou o professor Eugênio Rhodes. Então, primeiramente, gostaria de agradecer a organização, a comissão organizadora e a Márcia pelo convite. E eu sou professor de Bioquímica da Universidade Federal de Juiz de Fora e chefe do Laboratório de Imunotrombose nessa universidade, e também sou pesquisador colaborador no Laboratório de Imunofarmacologia da Fiocruz. E vou apresentar para vocês o projeto que nós temos desenvolvido, que visa investigar os mecanismos de tromboinflamação na COVID-19 grave.
especialmente parte de uma primeira publicação desse projeto, no qual nós dissecamos mecanismos de ativação da coagulação nesses pacientes. A COVID-19 é uma infecção respiratória causada pelo SARS-CoV-2, né, o patógeno, agente etiológico dessa doença que se tornou uma pandemia, a qual nós estamos vivendo agora, e esse é o motivo pelo qual nós estamos fazendo esse simpósio através da tela de um computador, quando, na verdade, nós gostaríamos de estar num auditório, e eu preferia realmente estar apresentando para vocês esse trabalho pessoalmente, mas, diante das circunstâncias e da situação sem precedente de saúde pública na nossa geração, muito importante que todos se mantenham seguros, e realmente espero que a audiência esteja segura durante a pandemia. Eu não vou me ater muito às questões de epidemiologia e virologia do SARS-CoV-2, não é muito minha área de expertise, e vou falar um pouco mais sobre as questões de ativação imune e inflamatória durante a doença. Eu vou começar falando da apresentação clínica, ou melhor, apresentações clínicas. Nós sabemos que existe um vasto espectro de manifestações nessa doença, e que a maioria dos pacientes vão evoluir com uma infecção assintomática ou com um quadro brando, autolimitado, que não necessita hospitalização ou atenção médica. E mesmo estes pacientes que apresentam sintomas, que apresentam esse quadro brando, eles apresentaram anteriormente uma fase pré-sintomática, na qual altos níveis do SARS-CoV-2 já são observados no aparelho respiratório superior, evidenciado aí por suave nasal, e modelos computacionais estimam que essas pessoas em quadro pré-sintomático sejam as principais responsáveis pela disseminação do vírus na comunidade, ressaltando mais uma vez a importância das medidas de distanciamento social, mesmo que não sejam apresentados os sintomas. Bem, cerca de 15% a 20% dos infectados vão evoluir para um quadro grave de disfunção respiratória que necessita hospitalização e suplementação de oxigênio. E alguns desses pacientes evoluem para um quadro crítico, que requer a admissão no centro de terapia intensiva e ventilação mecânica, né, suporte respiratório invasivo. Notem que a estratificação da gravidade dos quadros de COVID-19, ela se dá pela pressão de oxigênio desses pacientes e pelo requerimento, pela necessidade de um suporte ventilatório invasivo ou uma suplementação de oxigênio não invasiva. E não raramente, na ausência de resolução desse quadro, esses pacientes evoluem para o óbito. Esse quadro de COVID-19 grave, ele é um quadro hiperinflamatório e, portanto, é considerado um quadro de sepse viral. Okay? E esse quadro ele se inicia de um desbalanço da resposta imune, com uma falha da resposta imune protetora, principalmente a resposta imune antiviral, aquela que seria responsável por eliminar o vírus e eliminar os reservatórios virais do ciclo de infecção, desbalanceada com uma resposta pró-inflamatória, que leva a uma tempestade de citocinas e causa injúria, leva a danos dos tecidos onde a infecção ocorre. Então, numa resposta protetora, tanto a imunidade inata quanto a imunidade adaptativa, elas são capazes de conter o vírus, e uma vez eliminado o patógeno, essa resposta é seguida de uma resolução da inflamação e formação de memória, compartimento da resposta imune adaptativa. No caso de uma resposta descontrolada, desbalanceada, a resposta imune específica contra o vírus, ela falha
ela entra num quadro de exaustão, de disfunção e falha em conter o patógeno. Isso acontece, inclusive, com as células T específicas para o SARS-CoV-2, que não conseguem conter o patógeno, levando a um quadro de persistência do vírus por períodos mais longos, em paralelo a uma exacerbação, a uma intensa resposta inflamatória, com níveis elevadíssimos de neutrófilos que infiltram para o respiratório, produção de altos níveis de mediadores inflamatórios e toxinas endógenas, e tudo isso leva a esse infiltrado inflamatório dos alvéolos, acúmulo de líquido, produção de muco, um clássico quadro de pneumonia. Okay? Obviamente, esse infiltrado inflamatório e acúmulo de líquido nos alvéolos prejudica a troca gasosa no espaço alveolar, mas, obviamente, nós devemos considerar que o que acontece dentro do alvéolo é só um dos lados desse compartimento de troca. Do outro lado estão os vasos sanguíneos, também sofrem o efeito dessa hiperinflamação. Já existem evidências de níveis elevados de mediadores inflamatórios na circulação dos pacientes com Covid-19, principalmente aí IL-6 e IL-8, que estão bastante correlacionados com a gravidade e mortalidade desses pacientes. Também há evidência de ativação de monócitos e macrófagos e de neutrófilos, gerando infiltrado no aparelho respiratório, e outros componentes vasculares, como células endoteliais, plaquetas e componentes da coagulação também estão ativados. Eu vou falar um pouco agora sobre como esses componentes da coagulação podem contribuir a esse quadro de SARS, de resposta de estresse respiratório agudo grave. Evidências acumuladas desde o início da pandemia mostram um estado de hipercoagulabilidade e trombose nos pacientes com Covid-19. Este quadro ele é principalmente demonstrado pelos níveis elevados de D-dímeros. Esses dímeros D, eles são produtos da degradação da fibrina. Então, eles são gerados quando ocorre a dissolução de um trombo. Quando um trombo dissolve, formam-se os D-dímeros. Então, ele serve como uma medida indireta da coagulação intravascular. Os níveis de D-dímeros são aumentados nos pacientes com SARS-CoV-2 e fortemente correlacionados com a mortalidade. Pacientes evoluem para o óbito, níveis mais altos de D-dímeros. Além disso, há uma prevalência elevada de coagulação intravascular disseminada e eventos tromboembólicos, tanto arteriais quanto venosos, incluindo complicações que ameaçam a vida dos pacientes, como infarto do miocárdio, tromboembolismo pulmonar, derrame hemorrágico, e estudos com autópsias de pacientes que morreram após a Covid-19 demonstram a presença de trombose microvascular nos pulmões desses pacientes. Algumas figuras com as imagens desses trombos microvasculares pulmonares e até a oclusão parcial ou total das arteríolas pulmonares, principalmente em regiões de contato com os alvéolos. Aqui a imagem da barreira alvéolo-capilar íntegra e aqui de um paciente que morreu após 19. Esse estudo, que foi publicado 2 a 3 meses atrás no New England Journal of Medicine, ele é muito interessante porque ele, inclusive, compara as autópsias de óbitos por Covid-19 com as autópsias de pacientes que morreram por pneumonia causada por influenza H1N1. E microtrombose vascular pulmonar, ela é quase 10 vezes maior nos óbitos por Covid-19 do que nos óbitos por influenza H1N1. Okay? No entanto, os mecanismos que causam essa hipercoagulabilidade na Covid-19, eles não são ainda conhecidos.
Para entender melhor esses mecanismos, eu vou falar primeiramente um pouco das plaquetas, que são células fundamentais nesses processos de hemostasia e coagulação. Então, elas circulam no sangue como em um estado quiescente, e elas são ativadas após entrarem em contato com agonistas. Por exemplo, proteínas da matriz extracelular, as plaquetas entram em contato com essas proteínas, inclusive o colágeno, quando há ruptura do endotélio vascular. E com essa perda de continuidade do endotélio, a plaqueta entra em contato com esses agonistas, inclusive aqui o colágeno, entre outros, e se tornam ativadas. Além disso, outros agonistas são gerados pela ativação da cascata de coagulação, como, por exemplo, a trombina, e esses agonistas ativam a plaqueta, mudando o fenótipo, e a plaqueta ativada, uma vez ativada, ela expressa integrinas ativadas, a principal delas é a integrina alfa-2b-beta-3, que permite a ligação da plaqueta ao fibrinogênio e à rede de fibrina, formando esse plug hemostático que impede o vazamento de sangue, que contém o vazamento desse endotélio danificado. Essa cascata de coagulação, que contribui para a geração desses agonistas, a principal via que ativa essa cascata é a via do fator tissular, ou fator tecidual. O fator tecidual ele é expresso constitutivamente por virtualmente todas as células dos nossos tecidos no espaço extravascular. Okay? E aí o fator tissular entra em contato com os fatores de coagulação quando há ruptura do vaso. Então, os fatores de coagulação anteriormente estavam contidos no espaço intravascular e, havendo ruptura do endotélio, os fatores de coagulação entram em contato com o fator tissular, que inicia a cascata de coagulação e, por fim, vai gerar aí a trombina, vai gerar a fibrina, que contribuirão para a ativação plaquetária e contenção do extravasamento de sangue, hemorragias, e isso acontece a nível de microhemorrágico, macrohemorrágico, e, obviamente, esse é um processo fisiológico, está envolvido aí no processo de estabilidade vascular, cicatrização, mas esse mesmo processo também está envolvido em eventos patológicos, como eventos tromboembólicos, no qual a formação de trombos intravasculares podem levar à oclusão do vaso. Esses eventos tromboembólicos são frequentemente encontrados, frequentemente ocorrem em doenças crônicas, como a aterosclerose, pode levar à oclusão de vasos, isquemia de tecidos, o infarto do miocárdio, o hemorrhagic stroke, né, o derrame hemorrágico, entre outros. Por muito tempo, essa via do fator tissular, que é chamada de via extrínseca, por ser ativada fora do vaso, não se considerou que essa via pudesse participar desses eventos de coagulação intravascular, porque, como eu disse, era uma via classicamente conhecida por ativar a cascata de coagulação fora do vaso sanguíneo. Né? O fator tissular, como eu falei, ele está expresso constitutivamente por células teciduais extravasculares. No entanto, estudos posteriores mostraram que células endoteliais, leucócitos do sangue e até mesmo as plaquetas, que não expressam o fator tissular constitutivamente, podem expressar o fator tissular quando em condições inflamatórias. Então, mediadores inflamatórios como as citocinas, o TNF-alfa, IL-6, e até mesmo moléculas derivadas de patógenos que ativam essas células durante infecções, elas ativam a expressão do fator tissular nessas células, tanto leucócitos quanto células endoteliais, quanto plaquetas. E, portanto, essa via, chamada via extrínseca, ela também é uma das principais ativadoras da cascata de coagulação em eventos tromboembólicos intravasculares. Tudo isso que eu falei para vocês da participação da plaqueta nesse processo de coagulação e contenção das hemorragias fazem parte de uma visão tradicional da plaqueta. São funções clássicas da plaqueta conhecidas há muito, muito tempo, e por muito tempo foram as únicas funções conhecidas das plaquetas. Nessa visão tradicional, as plaquetas elas eram consideradas células biologicamente simples,
por serem anucleadas, por não possuírem núcleo, elas seriam muito limitadas em relação ao repertório de funções que elas poderiam executar. Então, por exemplo, plaquetas que não possuírem núcleo não poderiam expressar novas proteínas. Elas usariam as proteínas que elas já têm a partir da sua célula-mãe, né, cariócito, e passariam a meia-vida dela inteira com essas mesmas proteínas, não podendo expressar novas proteínas, mudando o seu proteoma, seu fenótipo de função. E aí as plaquetas estariam restritas a atividades rápidas, como a agregação e adesão, mediante estímulos procoagulantes que também estariam restritos ao espaço intravascular. No entanto, estudos das últimas 2 ou 3 décadas demonstraram uma nova biologia das plaquetas, que caracterizam as plaquetas como células especializadas, com atividades complexas, que não estão restritas à sua atividade na coagulação, e muitas dessas respostas, na verdade, participam dos processos imunes e inflamatórios. Por exemplo, as plaquetas elas expressam receptores de reconhecimento de padrão das principais famílias, inclusive a família dos receptores de tipo TOL, inclusive aqueles receptores envolvidos no reconhecimento de vírus. E essas moléculas, elas conferem à plaqueta a capacidade de reconhecer patógenos e, portanto, as plaquetas participam da vigilância contra infecções nos vasos. A ativação das plaquetas, tanto por moléculas derivadas de patógeno que ativam esses receptores, quanto também a ativação plaquetária por aqueles agonistas clássicos procoagulantes, levam a diversas atividades plaquetárias, modulam a resposta imune e inflamatória, como, por exemplo, a translocação de grânulos. As plaquetas possuem esses grânulos que estocam proteínas imunomoduladoras, como citocinas, quimiocinas, fatores de crescimento, e após a ativação, esses grânulos são translocados para a superfície, secretando o seu conteúdo. Algum desses mediadores, como a quimiocina PF4, significa fator e o fator de crescimento PTGF, que significa fator de crescimento derivado da plaqueta, são proteínas exclusivas das plaquetas. Além disso, esses grânulos possuem proteínas na sua superfície que, esses grânulos possuem proteínas na sua membrana e, após a desgranulação da plaqueta, essas proteínas são expressas na superfície da plaqueta. Essa proteína, por exemplo, é uma molécula de adesão, chamada P-selectina, ou CD62P, e essa molécula permite que a plaqueta ativada interaja com outras células, como células endoteliais e leucócitos. Eu vou falar mais dessa interação da plaqueta com os leucócitos mais à frente. A plaqueta também possui enzimas responsáveis pelo metabolismo do ácido araquidônico, síntese de eicosanoides, e, mais uma vez, alguns desses eicosanoides, como o dosirite e o tromboxano A2, são moléculas exclusivas de plaqueta. Nenhuma outra célula do nosso organismo produz essas moléculas imunomediadoras. Muito embora a plaqueta não possua núcleo, ela possui mecanismos pós-transcricionais que permitem à plaqueta sintetizar novas proteínas, mesmo na ausência de DNA. Então, as plaquetas têm moléculas de RNA estocadas, e após a ativação da plaqueta, ela tem mecanismos regulados que permitem a ativação dessa molécula de RNA pela remoção de introns, gerando um RNA mensageiro maduro e possibilitando que a plaqueta sintetize novas proteínas. Existem várias proteínas que as plaquetas conseguem sintetizar a partir desse processo regulado. Uma delas, inclusive, é o próprio fator tecidual. Reparem que a plaqueta quiescente não expressa o fator tecidual, e após receber um estímulo de ativação, a plaqueta passa a expressar essa proteína, marcada aqui em vermelho. Além disso, as plaquetas podem manter respostas celulares por períodos prolongados após aquela resposta inicial de agregação e adesão, inclusive algumas interações célula-célula,
inclusive interação com leucócitos. Eu falei, a principal molécula que medeia essa interação da plaqueta com o leucócito é a pectina, aquela que é translocada para a superfície da plaqueta ativada, e, além disso, a integrina alfa-2b beta-3, aquela que eu mencionei que induz a ligação da plaqueta no fibrinogênio, na rede de fibrina e agregação plaqueta com plaqueta, ela também induz a agregação plaqueta com leucócitos, como os neutrófilos ou os monócitos. E essas interações moleculares que levam à adesão da plaqueta no leucócito, elas sinalizam no leucócito reprogramando suas funções. Por exemplo, a adesão de plaquetas a neutrófilos pode induzir a expressão de NETs, das redes de DNA neutrofílicas, e também a secreção de produtos tocados em grânulos dos neutrófilos. No monócito, a interação com a plaqueta induz a ativação de genes pró-inflamatórios, como citocinas pró-inflamatórias, IL-1-beta, IL-8, TNF-alfa e a enzima ciclooxigenase 2. E, finalmente, a atividade das plaquetas não está restrita ao espaço intravascular. A infiltração de plaquetas no espaço extravascular tem sido descrita principalmente em quadros inflamatórios, como a infiltração de plaquetas no espaço sinovial de pacientes com artrite reumatoide e a infiltração de plaquetas no pulmão de pacientes com influenza H1N1, com pneumonia por influenza H1N1. Nesses pacientes com influenza, a infiltração de plaquetas para o espaço alveolar participa da inflamação pulmonar, recrutamento de neutrófilos, edema pulmonar, contribuindo para a patogênese da pneumonia. Consistente com essas evidências da pneumonia por outros agentes, nos pacientes com Covid-19, foi recentemente demonstrado a presença de agregados de plaqueta com neutrófilos nesses microtrombos pulmonares. Então, isso aqui é a autópsia de pulmão, um caso fatal por Covid-19, e nesses microtrombos observa-se um intenso infiltrado de neutrófilos com produção dessas redes extracelulares de DNA chamadas NET. Essa interação plaqueta-neutrófilo nesses microtrombos vasculares não estão restritas aos pulmões. Uma segunda publicação bem recente também demonstra a presença dessas redes de DNA e neutrófilos agregados com plaquetas no rim e no coração, e isso é de fato importante porque existem diversas manifestações extrapulmonares da Covid-19, muitas delas associadas com essas disfunções vasculares da doença. Então, infarto, disfunção renal, entre outras manifestações, podem ter como origem, né, esses eventos tromboembólicos. A hipótese principal do nosso estudo é de que a ativação plaquetária e a interação com plaqueta leucócitos, seja no espaço intravascular, seja no espaço extravascular, pode contribuir para essa hiperinflamação, hipercoagulabilidade e, por fim, levam à gravidade e elevada mortalidade da Covid-19. Para investigar essa hipótese, nós isolamos plaquetas com Covid-19 grave. Então, nós incluímos aqui 35 pacientes com Covid-19 grave admitidos no CTI de 2 instituições de referência na cidade do Rio de Janeiro. E, além disso, nós incluímos também 6 pacientes que apresentavam quadros brandos ou infecções assintomáticas pelo SARS-CoV-2. Nós avaliamos a ativação das plaquetas desses pacientes, marcando aqui o CD62P, que é a persinectina, é aquela molécula que está no grânulo dentro da plaqueta quiescente. Quando a plaqueta é ativada, essa molécula transloca para a superfície. Então, nós já avaliamos o percentual de plaquetas expressando essa proteína na superfície. E nós também avaliamos uma segunda proteína, que é o CD63, que marca uma outra população de grânulos plaquetários chamada grânulos densos. Nós observamos uma aumentada expressão dessas proteínas na superfície de plaquetas
dos pacientes com Covid-19 grave, indicando que essas plaquetas estão ativadas, mas não as plaquetas dos pacientes com Covid-19 branda, quadro autolimitado, ou pacientes com infecções assintomáticas. Nós confirmamos a ativação das plaquetas quantificando o tromboxano B2 no plasma desses pacientes. O tromboxano B2 é um metabólito estável do tromboxano A2, aquele icosanoide específico de plaquetas. Então, a quantificação desse lipídio no plasma dos pacientes indica maior síntese de tromboxano pelas plaquetas e, portanto, em conjunto, dados indicam que os pacientes com Covid-19 grave apresentam uma maior ativação plaquetária. Nós, então, investigamos se essas plaquetas ativadas durante a Covid-19 formam agregados com monócitos, interagem com as células brancas do sistema imune. Nós usamos microscopia confocal para análise do sangue dos pacientes com Covid-19. Nós marcamos o citoesqueleto das células de verde e os núcleos de azul e conseguimos diferenciar as plaquetas dos leucócitos porque as plaquetas são muito menores e são anucleadas. E nós observamos que nos pacientes com Covid-19 grave ocorre essa adesão, essa interação das plaquetas com os monócitos. Não é observado nos pacientes com quadros brandos ou nos voluntários saudáveis. Nós quantificamos essa interação da plaqueta com o monócito por citometria de fluxo. Como é que a gente faz isso? A gente avalia os monócitos, que são aquelas células que expressam CD14, um marcador exclusivo de monócitos. Nós avaliamos a expressão de CD41, que é um marcador exclusivo de plaquetas, uma molécula que só as plaquetas expressam na população de monócito. Então, aquele monócito que expressar CD41 é um monócito que está decorado com plaquetas na sua superfície. Enquanto o monócito negativo para CD41 é um monócito que está circulando livremente, que não está interagindo com plaquetas. E observem que o percentual de monócitos positivos para o marcador de plaqueta ele é aumentado nos pacientes com Covid-19 grave. E o gráfico representa os nossos 35 pacientes admitidos no centro de terapia intensiva, e esse aumento da interação plaqueta-monócito não é observado nos pacientes brando ou nos casos assintomáticos. E, de modo interessante, essa interação da plaqueta com o monócito correlaciona com a expressão de CD62P na plaqueta, ou seja, é um evento que está associado à ativação da plaqueta. Então, esses marcadores de ativação plaquetária, tanto a expressão da PC-lectina, CD63, tromboxano e a interação da plaqueta com o monócito, estão aumentados nos pacientes com Covid-19 grave, e nós buscamos entender se eles associam com a piora do quadro. Então, por exemplo, a expressão da PC-lectina, ela é maior nos pacientes que necessitaram suporte ventilatório por ventilação mecânica invasiva, em comparação aos pacientes que receberam suplementação de oxigênio não invasivo. Então, a piora do quadro está associada a uma maior expressão da PC-lectina na plaqueta, enquanto outros marcadores de ativação plaquetária, como a expressão do CD63, a síntese do tromboxano e a interação plaqueta-monócito, ela está aumentada nos pacientes graves, independente da necessidade de ventilação mecânica. Okay? Lembrando aqui que nós incluímos esses pacientes no estudo nas primeiras horas após a admissão do centro de terapia intensiva. Então, nós estamos olhando um retrato das plaquetas e dos monócitos desses pacientes no período inicial do quadro grave, período inicial da admissão no CTI. Posteriormente, obviamente, uma equipe de pesquisa clínica acompanhou esses pacientes no correr de 30 dias, e aí esses pacientes depois foram classificados quanto aqueles que tiveram uma piora do quadro e necessitaram de ventilação mecânica, e entre os pacientes que melhoraram e receberam alta, e os pacientes que sofreram óbito mediante a infecção. Então, pode-se dizer aqui que a ativação plaquetária, pelo menos a expressão do CD62P, é um marcador prognóstico piora do quadro com necessidade de suporte ventilatório invasivo. Então, investigamos se plaquetas ativadas ou produtos da ativação plaquetária ganham acesso às vias aéreas durante a infecção pelos SARS-CoV-2,
Para isso, nós obtivemos o aspirado traqueal daqueles pacientes que estavam em ventilação mecânica e quantificamos mediadores que são exclusivos de plaquetas nesse aspirado traqueal. Então, nós quantificamos o tromboxano, aquele lipídio sintetizado exclusivamente por plaquetas, e o PF4 e o PDGF, que também são proteínas exclusivas de plaquetas. E nós observamos a presença desses fatores no aspirado traqueal, o que é sugestivo de que plaquetas ativadas, ou pelo menos os produtos derivados da ativação plaquetária, têm acesso às vias aéreas inferiores durante a Covid-19 grave. De modo interessante, os níveis de PDGF foram mais altos nos pacientes que não sobreviveram à internação. Então, aqueles pacientes que tiveram uma piora do quadro e evoluíram para o óbito, eles tinham maiores níveis de PDGF do que aqueles pacientes que melhoraram o estado geral e evoluíram para alta hospitalar. A fim de entender melhor quais são os mecanismos envolvidos na ativação plaquetária durante a Covid-19, nós isolamos plaquetas quiescentes, isoladas aqui de voluntários saudáveis, e incubamos essas plaquetas com o plasma de pacientes com Covid-19. E nós observamos que as plaquetas expostas ao plasma de pacientes com Covid-19 se tornaram mais ativadas, tanto pela maior expressão de CD63 quanto de CD62P, em comparação às plaquetas expostas ao plasma de outros voluntários saudáveis, indicando que fatores pró-inflamatórios ou pró-coagulantes produzidos durante a infecção são capazes de ativar plaquetas. E, nesse caso, eles seriam, pelo menos em parte, responsáveis por aquela ativação plaquetária que a gente observa nos pacientes, que é maior nos pacientes mais graves, nos pacientes que evoluem para o óbito. Como eu falei para vocês na minha introdução, esses pacientes com Covid-19 grave, eles estão em um estado de hipercoagulabilidade e os pacientes incluídos no nosso estudo não eram diferentes. Os 35 pacientes admitidos na unidade de terapia intensiva no nosso estudo, eles apresentavam maiores níveis de dedímero em comparação aos pacientes brandos e aos voluntários saudáveis. E os níveis de dedímero, indicando aí a ativação da coagulação, era maior nos pacientes que necessitaram ventilação mecânica invasiva em relação aos pacientes com ventilação mecânica não invasiva, e também eram maiores nos pacientes que evoluíram para o óbito em comparação aos pacientes que evoluíram para a alta hospitalar. Ou seja, o estado de ativação da coagulação, ele está associado com uma piora do quadro e com a mortalidade em Covid-19 grave. E, a fim de entender melhor como as plaquetas e os monócitos participam desse quadro de hipercoagulabilidade, nós avaliamos a expressão do fator tissular, aquela molécula que é a principal iniciadora da cascata de coagulação nas plaquetas e nos monócitos dos pacientes com Covid. E nós observamos que as plaquetas desses pacientes não estão aumentando a expressão do fator tissular, mas os monócitos sim. Monócitos de pacientes com Covid-19 grave expressam mais fator tissular do que monócitos de pacientes com a doença branda ou monócitos de voluntários saudáveis. E a expressão do fator tissular em monócito está associada à necessidade de ventilação mecânica invasiva e à mortalidade dos pacientes com Covid-19. Então, para entender o que leva à expressão desse fator tissular, do fator tecidual nos monócitos dos pacientes com Covid-19, nós nos perguntamos se essa ativação ela depende daquela interação da plaqueta com o monócito, que nós observamos nesses pacientes, né? Então, nós avaliamos a expressão do fator tissular em monócitos que estavam interagindo com plaquetas, ou seja, que expressavam o marcador de plaqueta CD41, e monócitos que não expressavam o marcador de plaqueta CD41, ou seja, monócitos que circulam livremente. E nós observamos que a expressão do fator tecidual ela foi quase exclusiva dos monócitos que estavam interagindo com plaquetas. Isso nos leva à hipótese de que
ao aderir ao monócito, as plaquetas são capazes de induzir a expressão lá nessas células. Então, nós fizemos um experimento para saber se era isso que estava acontecendo. Nós isolamos plaquetas de pacientes com Covid-19 grave e incubamos essas plaquetas com monócitos isolados de doadores saudáveis. E como controles, nós usamos monócitos de doadores saudáveis incubados com plaquetas de um outro doador saudável, né? Um doador saudável heterólogo. E nós observamos que os monócitos expostos às plaquetas dos pacientes com Covid-19 grave, eles rapidamente, num período aí curto de até 2 horas, aumentaram a sua expressão de fator tisular, o que não aconteceu nos monócitos expostos a plaquetas, um voluntário saudável heterólogo. O que confirma que plaquetas que foram ativadas durante a infecção pelo SARS-CoV-2, plaquetas ativadas de pacientes com Covid-19 grave, elas são Estoy hablando capazes... con él también, le cuento. Vocês podem me ouvir? Teve algum problema? O sea, Ok. trabajemos en todo lo que estamos nomás trabajando. Ok. Nós, então, observamos que esses monócitos, que as plaquetas ativadas induzem a expressão de fator tissular no monócito quiescente. E para entender quais os mecanismos que levam a essa expressão do fator tissular no monócito, nós usamos um anticorpo que bloqueia a P-selectina e um anticorpo que bloqueia a integrina alfa-2b beta-3. Esse abciximab é um anticorpo clinicamente aprovado, uma droga antitrombótica bastante usada em centros de terapia intensiva, e nós observamos que a P-selectina é a principal molécula da plaqueta, medeia a interação da plaqueta com o monócito, uma vez que o bloqueio dessa molécula inibiu a formação da interação plaqueta-monócito, mas a indução do fator tissular depende dos 2 sinais, muito embora a agregação só dependa da P-selectina. Então, tanto a P-selectina quanto a integrina sinalizam no monócito, aumentando a expressão do fator tissular, uma vez que a inibição dessas moléculas reduziu a expressão de fator tissular nos monócitos expostos às plaquetas de pacientes com Covid-19 grave. Então, a conclusão deste nosso trabalho é que plaquetas de pacientes com Covid-19 grave estão ativadas e estão formando agregados plaqueto-monócito, e essa ativação ela pode ser induzida por fatores pró-inflamatórios e pró-coagulantes produzidos durante a infecção, mas ela também contribui para a geração desses fatores, como o tromboxano, PF4 e o VPF. E essa interação da plaqueta com o monócito, ela induz a expressão do fator tissular no monócito, mecanismos que dependem da adesão mediada por P-selectina e da sinalização, tanto da P-selectina quanto da integrina alfa-2b beta-3. Essa ativação de vias pró-coagulantes em pacientes com Covid-19, elas levam a um estado de hipercoagulabilidade e estão associadas com a gravidade e a mortalidade da Covid-19 grave. Então, muito obrigado pela audiência. Eu agradeço também aos colaboradores do Laboratório de Farmacologia da Fiocruz, do Instituto Estadual do Cérebro, um importante centro de pesquisa clínica, onde esses pacientes foram tratados e incluídos no estudo, e também da Universidade Federal de Juiz de Fora. Muito obrigado e ficarei feliz em responder às perguntas. Doutor, a exposição estava ótima. Não sei, eu posso dizer por mim e por todos também que é um grande prazer poder escutar o principal autor do artigo, que a maioria aqui pudemos ler, e graças a esta ocasião podemos compreender melhor. Muito obrigada também por compartilhar um pouco dos seus conhecimentos e brindar para a gente informação assim de primeira mão, que muito gratificante vindo da sua pessoa. E vamos esperar que os participantes mandem suas perguntas pelo chat para poder responder. Eugênio, perdão, eu vou fazer a pergunta, desculpa, Cristiane, vou fazer uma pergunta em relação
a fisiopatologia, né? Porque em muitas regiões acá no trópico a gente tem o problema da dengue também. E a dengue também tem, bom, todo o contrário, vamos dizer, bom, diferentes mecanismos, né, de trombocitopenia com funções anormais das plaquetas. Gostaria de saber, na tua opinião, em um cenário hipotético, as pessoas que contraem a dengue e a Covid, você tem alguma experiência? Você tem visto algum paciente? O que aconteceria com essas pessoas? Porque na dengue ocorre o contrário, né? Então, Sim. o que acontece com o organismo? Se você pudesse nos explicar um pouquinho, por favor. Obrigado pela pergunta, Márcia. Essa pergunta é bastante interessante e importante. Aqui no Brasil, nós temos a mesma preocupação, nós também estamos em uma área endêmica de dengue, e eu posso dizer com propriedade sobre a ativação das plaquetas em pacientes com dengue, porque nos últimos 10 anos eu tenho investigado principalmente a ação das plaquetas nesses processos inflamatórios e interações com leucócitos durante a infecção pelo vírus da dengue. Isso. E de fato, como você falou, é semelhante, mas é diferente, né? Na dengue nós observamos existe uma coagulopatia. Nos dois casos é difícil dizer se há uma coagulação intravascular disseminada, né? Porque nenhum dos quadros preenche todos os critérios, né? Se você olhar os critérios da Sociedade Internacional de Trombose e Hemostasia, você precisaria ter trombocitopenia, baixa queda do fibrinogênio, alta de dedímero e, enfim, na COVID a gente tem alta de dedímero, mas não tem queda do fibrinogênio, a gente observa até aumento do fibrinogênio também. Alguns pacientes têm queda das plaquetas, mas não todos os pacientes. Existem alguns estudos mostrando plaquetopenia em COVID-19, não são poucos, mas, por exemplo, na nossa coorte nós não observamos plaquetopenia. Na dengue você certamente observa plaquetopenia. E enquanto um paciente está fazendo trombose, outro está apresentando sangramentos, muito embora a gente tenha evidência também de trombose em dengue e tenha evidência também de sangramento na COVID-19. É complicado esses eventos, essas complicações de coagulação, principalmente disseminadas, porque muitas vezes o mesmo paciente pode trombosar num sítio e sangrar em outro sítio, né? Ele consome os fatores de coagulação no primeiro momento, fazendo eventos tromboembólicos, e num segundo momento ele está sangrando porque ele não tem mais fatores de coagulação, não tem mais plaquetas para resolver essa coagulação. Na dengue, nós observamos algo muito semelhante, que é a ativação plaquetária e a interação da plaqueta com o monócito, e nós mostramos que essa plaqueta ativada ela está participando da resposta inflamatória e daquele quadro vascular, né, de extravasamento de plasma para fora do vaso, que gera um choque hipovolêmico nos pacientes com dengue, né, aumento de permeabilidade endotelial, e isso é muito mediado pela produção de citocinas inflamatórias, e inclusive quando a plaqueta interage com o monócito na dengue, ela também ativa o monócito, mas nesse caso induzindo citocinas pró-inflamatórias, que contribuem para esse quadro. Na COVID, a gente já está vendo uma participação da plaqueta com o monócito na expressão do fator tissular, mas a gente não exclui que essa interação também leva a uma síndrome hiperinflamatória nesses pacientes. Isso é uma continuação desse estudo, nós estamos olhando para isso agora. E o cenário de uma coinfecção dengue-covid é muito difícil de prever, porque a coinfecção é muito complicado antecipar algum perfil de resposta. Por exemplo, eu tenho experiência na coinfecção dengue-HIV, e nós observamos que aqueles pacientes portadores de HIV, quando pegam dengue, têm um quadro muito mais brando da dengue e envolve ali uma ativação plaquetária e secreção de fatores derivados de plaqueta muito menor.
né? Então, existe uma reprogramação do sistema imune durante uma infecção que poderia antagonizar aquela resposta inflamatória da outra infecção. E é muito difícil de prever que se essa reprogramação do sistema imune ela vai fazer um sinergismo e contribuir para uma hiperinflamação, hipercoagulabilidade, ou ela vai compensar aquele desbalanço que a gente vê na segunda infecção. Então, diversos fatores podem estar envolvidos e é claramente um cenário preocupante, né? Porque são duas doenças que são agravos de saúde pública importantes. Atualmente, a Covid é pior, mas futuramente serão duas. Eu acho que nós vamos viver aquele cenário de nos preocuparmos com a dengue no verão e com a Covid no inverno. Exato. Exato. Principalmente, por exemplo, os estados do sul do Brasil, que têm invernos bem rigorosos, mas que também, nos últimos anos, têm sido afetados pela dengue. Exato. Valeu, Eugênio. Muito obrigada. Agora vai a ronda de perguntas com Cristiane, por favor. Muito queria obrigada. Aproveitar, desculpa, Cristiane, eu queria te fazer, primeiro, Eugênio, parabéns, porque seu trabalho é fantástico. Eu acho que a plaqueta foi aquela célula que ninguém dava muita bola e depois acabou vindo que participa em tudo e que tem uma participação significativa, aliás. Então, o que você nos apresentou hoje realmente abre a cabeça do que era a plaqueta antes e do que é a plaqueta hoje. E eu queria te fazer só 3 perguntas antes de dar passo para as pessoas que estão fazendo as perguntas no chat. Primeiro era esse grupo de pessoas graves que vocês estudaram no trabalho, elas tinham algum perfil de doença de base? Sim. Nós tínhamos ali dos 35, 20% de obesos, cerca de 50% com hipertensão arterial, mas nós nos preocupamos com isso e lá no nosso grupo controle, nós incluímos também alguns, muitas vezes a gente nem chama esse grupo controle de voluntários saudáveis, porque nós buscamos incluir voluntários obesos, voluntários hipertensos, para compensar, para que a única diferença entre os 2 grupos sejam realmente a Covid-19, e não porque a gente sabe que essas doenças de base, essas comorbidades, estão associadas com a Covid-19 grave, e seria esperado encontrar mais pacientes portadores dessas comorbidades entre os pacientes com Covid. Então, nós tivemos essa preocupação. No entanto, no grupo de pacientes brandos, realmente ali a gente tem menos pacientes com comorbidade, porque é uma limitação imposta pela epidemiologia da doença. Nós sempre vamos ter mais pacientes portadores de comorbidade entre o grupo de pacientes graves do que entre o grupo de pacientes brancos. Perfeito. Obrigada pela resposta. Outra pergunta é, vocês viram que vocês estavam develando um monte de outras moléculas próprias de plaquetas que estão influenciando nesse processo de determinação do desfecho, né? Principalmente mortalidade e suporte ventilatório. Como que você acha, ou você considera que esses marcadores, além do dímero D, aqueles que vocês mostraram no trabalho, o CD62, o CD63 com 41, que está mostrando a associação de plaqueta com monócito, você considera que vale a pena, que pode se incorporar de alguma forma na clínica como um marcador, um biomarcador prognóstico? Talvez não necessariamente a P-selectina na superfície da plaqueta, que envolveria aí técnicas como isolar a célula, marcar, e aí precisaria de técnica especializada na análise por citometria de fluxo. Talvez esse processo seja um pouco mais complicado. Mas é possível que algum marcador de ativação plaquetária ou o próprio fator tissular, uma quantificação do fator tissular ou da atividade do fator tissular, possa ser um marcador apropriado de prognóstico, porque o que nós identificamos nesse estudo são eventos que antecedem a
a coagulação intravascular, né, essa trombose intravascular. O dedímero, que é bastante usado na clínica e é bastante útil, não estou negando a importância do dímero D, né, nos pacientes com sepse ou, classicamente, pacientes em CTI, o dedímero é um marcador importante de trombose intravascular. Mas ele é um marcador que vem depois do trombo já ter acontecido. E o que nós estamos identificando nesse estudo são os mecanismos pelos quais esse trombo acontece. Então, nós identificamos marcadores anteriores à formação do trombo. Eu acredito que o fator tissular ou outros marcadores muito provavelmente envolvidos com as células endoteliais possam ainda vir a ser identificados e futuramente abrir portas para aplicações na clínica. Perfeito. E a última pergunta é, você sabe que uma coisa que o Covid tem mostrado para a gente é a capacidade de espalhamento de notícias falsas, né? Sim. As pessoas acabam acreditando muito mais do que você vê numa mensagem de WhatsApp que não tem origem nenhum confirmatória, versus, por exemplo, não tem uma difusão, como tem no caso do seu trabalho, que, né, tem uma estrutura, tem um desenho metodológico, tem uma hipótese e um desafio científico por trás e mostra todo o mecanismo. Então, a minha pergunta é, porque tem circulado muito aqui na Bolívia mensagens, quando começaram a aparecer esses eventos de trombose, de que os pacientes estavam tendo essas situações de microtrombose também, mensagens que falavam que a única coisa que precisava para resolver esse tipo de situações de trombose era anticoagulante. E que se as pessoas começassem a ter algum tipo de sintomatologia associada, elas poderiam ter se medicar, inclusive, com anticoagulantes. Aí eu quero escutar a sua posição sobre isso e as recomendações que você poderia dar para todas as pessoas que estão aqui presentes te ouvindo. É altamente não recomendado. Observe que no nosso estudo, a gente só observa essas disfunções de coagulação dos pacientes graves, pacientes admitidos em CTI. Os pacientes brandos não têm aumento do dedímero, não tem aumento da expressão de fator tissular, não tem ativação da plaqueta. Então, eu posso fazer um paralelo com aquele estudo britânico que mostrou que o corticoide, um imunossupressor, uma droga barata, inclusive, gera um ótimo efeito na sobrevivência e melhora dos pacientes admitidos em CTI. Por quê? Porque o paciente no CTI, o que está causando a doença nele é uma hiperatividade do sistema imune, uma hiperinflamação. E, portanto, um imunossupressor está salvando a vida desse paciente. Agora, no caso assintomático ou no caso brando, o sistema imune dessa pessoa está salvando essa pessoa, está impedindo que ele evolua para um quadro mais grave. Ele está tendo aquela resposta equilibrada, balanceada, protetora, elimina o vírus e gera memória, que vai... A gente não sabe ainda se essa memória vai ser capaz de protegê-lo de se infectar de novo, mas certamente essa memória pode fazer com que a próxima infecção seja mais branda. Como é uma doença muito recente, a gente não sabe ainda como funcionam as questões de memória de longo termo. Mas veja como são situações diferentes. Se você tomar um imunossupressor quando você, na verdade, está tendo uma doença branda, ou se você tomar um imunossupressor profilaticamente, você está matando o seu sistema imune, o que vai agravar a sua situação caso você pegue o vírus ou caso você esteja doente. O mesmo racional pode ser usado para os anticoagulantes. Nós estamos observando uma hipercoagulação e uma disfunção da coagulação em pacientes graves, admitidos em CTI, principalmente aqueles que estão precisando de suporte respiratório. Isso é diferente daquele paciente que está tendo aquela resposta balanceada e combatendo uma infecção. E a gente sabe que terapia anticoagulante tem diversos riscos, né? Diversos efeitos adversos indesejados, inclusive sangramentos. Então, e a gente não tem nenhuma evidência certa de que essas terapias vão gerar melhoras para a COVID-19. Tem um estudo publicado também na Blood, uma letter, em que eles compararam pacientes que já faziam uso de aspirina ou outros anticoagulantes antes de pegar COVID
com os pacientes que não faziam uso dessas drogas, e a curva de mortalidade foi idêntica. Então, não conferiu proteção. Tudo bem que é difícil fazer esse tipo de estudo, porque os pacientes que já fazem uso de aspirina ou anticoagulante também já têm uma condição de base que está associada à piora do quadro. Mas no nosso estudo, por exemplo, nós tratamos as plaquetas e os monócitos com aspirina e com uma outra droga, o clopidogrel, que é um outro inibidor antiplaquetário, e nenhuma das duas teve o efeito de inibição da expressão do fator tisular no monócito. Mas, outra vez, tratar as células ex-vivo no tubo de ensaio é diferente de oferecer a droga para o paciente, né? O organismo com a doença é um sistema muito mais complexo do que uma célula isolada dentro de um tubo de ensaio. Então, na ausência de estudos mais aprofundados e testes clínicos controlados, não existe a menor recomendação para usar uma droga como o anticoagulante que tem efeitos adversos super arriscados, super perigosos. Obrigada, Eugênio, pelas respostas. E agora sim, Cristiane, muito obrigada também por me permitir fazer as perguntas e pode passar com a ronda de perguntas das pessoas. Obrigada. Obrigado, doutora Lúcia. Obrigado pelas perguntas também, foram muito produtivas aqui, eu acho que para todos. E agora a gente vai passar pela ronda de perguntas. Mas antes eu queria mencionar a todos que, como já foi mencionado, eu vou ditar uma palavra-chave ou palavra-clave para que as pessoas possam anotar no formulário de assistência. E a palavra é plaqueta. Eu vou repetir mais 2 vezes ao decorrer do curso, mas é necessário que a pessoa memorize essa palavra, plaqueta, já? E vamos agora para a primeira pergunta. Doutor, a participante Yasmin Louveira pergunta: qual dos métodos para analisar a ativação plaquetária durante a infecção por COVID tem a maior especificidade e sensibilidade? E qual o senhor recomendaria hoje para os médicos? Bem, mais indicada para avaliar a ativação plaquetária seria a citometria de fluxo, mas eu não sei, como eu respondi na pergunta da Lúcia, o quão factível ela é da rotina médica e rotina de laboratório de análises clínicas por causa da necessidade de pessoal técnico especializado para usar o equipamento e até mesmo de um equipamento. A citometria de fluxo ela é bastante usada para monitoramento dos pacientes com HIV, tá? Para identificar a contagem de células CD4 e CD8 nos pacientes com HIV e avaliar a eficácia aí da terapia antirretroviral nesses pacientes. Então, ela já é usada na clínica. É impossível que ela fosse utilizada para outros marcadores. Trabalhar com a plaqueta é sempre muito complicado porque ela é uma célula sensível, tá? Então, muitas vezes, na própria coleta de sangue, ela ativa. Para fazer esses experimentos com plaqueta, por exemplo, a gente não usa um sistema de coleta a vácuo, que é o mais usado nos laboratórios de análises clínicas, por ser simples, rápido mas a plaqueta, por exemplo, a própria coleta de sangue ativaria a plaqueta e aí você teria uma ativação plaquetária que não depende do estado de doença da pessoa. Tá? No nosso laboratório, para trabalhar com plaqueta, a gente faz uma coleta na seringa, contém um anticoagulante na seringa e no scalp, uma coleta em fluxo lento, o que muitas vezes para o laboratório de análise clínica seria mais complicado de fazer. Então, por hora, todas essas análises que nós temos feito, elas têm sido muito úteis em questões de pesquisa, mas diversas adaptações seriam necessárias para a aplicação clínica. Obrigado, doutor. A próxima pergunta é da participante Neisha Cairo, Andréa Cairo. Bom dia. A pergunta é: existem fatores que predispõem um maior risco de uma pessoa com COVID apresentar complicações tromboembólicas e hipercoagulabilidade?
quais seriam? Ou uma pessoa pode apresentar essa complicação tendo ou não uma doença de base, sendo criança ou adulto? Eu acho que os fatores que predispõem à hipercoagulabilidade em geral, como hipercolesterolemia, hipertensão, obesidade, são os mesmos fatores que predispõem a um quadro grave de Covid-19. Então, nós não investigamos isso. Ninguém até agora investigou se o quadro de hipercoagulabilidade é maior entre os portadores de comorbidade, mas é bem provável que as duas coisas estejam relacionadas. De qualquer forma, a COVID por si já induz uma hipercoagulabilidade, porque, como eu expliquei para a Lúcia, a nossa coorte tinha pacientes com comorbidades entre os pacientes com COVID e entre o grupo e no grupo controle também. E mesmo assim, os pacientes com COVID tinham maior ativação da coagulação. Mas é bem possível que essa maior susceptibilidade das portadoras de doenças crônicas aos casos mais graves de Covid-19 passem pela ativação da coagulação, porque essas doenças que estão associadas com quadros mais graves e maior mortalidade em Covid são as mesmas que predispõem a quadros cardiovasculares comuns, como infarto, trombose e aterosclerose da população em geral. Mas nenhum estudo ainda foi feito nesse sentido. Muito bem, doutor. Gostaria de lembrar aos participantes que a palavra-chave ou palavra-clave é plaqueta, para que llenem o formulário. Continuando. Então, a palavra-clave é esta, necessitará ser preenchida no formulário de assistência. A próxima pergunta é da participante Leide Calissaia. Excelente apresentação. Minha pergunta é: um pai hemofílico, mãe com históricos de distúrbios hemorrágicos e a mãe dá à luz a um menino. O recém-nascido apresenta deficiência de fator 2. O que pode acontecer com a criança se ela for infectada com Covid-19? É um caso clínico da Faculdade de Medicina. Olha, é realmente difícil responder, né? Porque é uma disfunção do sistema de coagulação, mas é uma pessoa que está convivendo com essa disfunção do sistema de coagulação, então ela pode ter compensado com outros fatores, e como a gente não sabe exatamente quais são os gatilhos exatos que causam a hipercoagulabilidade e o risco trombótico em Covid-19, é tudo muito novo, é realmente difícil dizer. Mas como é uma doença grave e que tem uma transmissibilidade alta e uma morbidade alta, né, o número de pessoas com sintomas graves é um percentual grande comparado a outras doenças, e que nós já temos conhecimento de que comorbidades, de que doenças de base anteriores afetam, aumentam o risco dessa doença, eu acho que é importante a gente tentar se proteger ao máximo da transmissão, e até o momento que a gente sabe que protege é distanciamento social. Infelizmente, até que a gente tenha uma vacina, eu recomendaria que as pessoas portadoras de distúrbios de coagulação e essas doenças crônicas, como doenças cardiovasculares, obesidade, hipertensão, hipercolesterolemia, entre outras, sejam ainda mais, temam mais a doença. Doutor, a próxima pergunta da participante Raquel Alberto, e pergunta: como o vírus afeta um paciente cujo teste foi positivo e foi diagnosticado com hemofilia? É a mesma pergunta anterior. Sim, é verdade. Vamos para a próxima. Da participante Ninosca Zulema. Não, desculpa, não é uma pergunta. Outra pergunta de Rocio Buitrago. Excelente apresentação. Minha pergunta se estabelecer quais são os fatores que se estabeleceram
ou causas que levam o paciente a uma reação inflamatória grave, que ativa os fatores e células inflamatórias que podem levar à forma mais grave da doença. A gente sabe que tem uma hiperinflamação na COVID e que ela é muito importante para o desenvolvimento da doença grave. O que leva a essa hiperinflamação é o que toda a comunidade científica de imunologistas no mundo está tentando descobrir agora. Nós, por exemplo, temos um projeto com essa questão da conversa entre coagulação e a inflamação, como uma via influencia na outra e se a ativação da plaqueta participa nesse processo inflamatório. Outros grupos estão aí investigando, por exemplo, pacientes tratados com inibidor de interleucina 6. Já saiu um artigo com o anakinra, que é um inibidor da IL-1-beta. Então, à medida que esses estudos vão avançando, os principais mediadores responsáveis por essa hiperinflamação vão sendo identificados, né? Mas até o momento é tudo muito novo, a gente ainda não sabe exatamente quais são os principais mecanismos de resposta e diversos estudos estão sendo feitos com esses imunomoduladores, né? Doutor, agora vamos para a última pergunta, aqui da participante Nicole Nair Avendanho Botelho. Ótima exposição. Tem uma pergunta. Por que é dado as alterações de hipercoagulabilidade e tromboembolíticas na COVID? Bom, doutor, talvez com essa pergunta você queira dar também os seus palavras finais e dar algum complemento à exposição. Muito obrigado, então, pela audiência e pelas perguntas a todos vocês, e pela oportunidade de divulgar meu trabalho e contribuir também com a ação de vocês aí em La Paz. Essa pergunta ela vai justamente de encontro ao objetivo do nosso trabalho, né, que era identificar quais são os mecanismos de hipercoagulabilidade. Obviamente, diversos mecanismos estão envolvidos e trabalhando em conjunto, e o grande achado do nosso trabalho é que ele identifica um desses mecanismos. Tá? Então, desde o início da pandemia, existem trabalhos mostrando esses níveis elevados de dedímero, essa presença de microtrombos pulmonares e extrapulmonares, e a frequência de mortes, manifestações extrapulmonares como infarto, derrame hemorrágico e danos a outros órgãos e eventos trombóticos e tromboembólicos. E o nosso trabalho vem identificando um dos mecanismos pelos quais isso ocorre, que é a indução do fator tissular ali nos monócitos a partir da interação plaqueta-monócito. Eu não nego, no entanto, que outros mecanismos, aí, principalmente aqueles envolvidos com outros perfis de resposta plaquetários e muito provavelmente envolvendo a inflamação do endotélio vascular, compostas de células endoteliais, também participem desse processo. São células muito envolvidas no processo de coagulação. E, obviamente, também um desbalanço aí entre os fatores de coagulação pode estar envolvido. Nos nossos pacientes, por exemplo, a gente vê um nível elevadíssimo de fibrinogênio. O fibrinogênio, ele é o fator 2, é o fator 1, coagulação, e quando é ativado ele vira a fibrina, né? O fator 2, que é a protrombina, ao ser clivado, vira a trombina, que ativa o fator 1, fibrinogênio, em fibrina. E o nível de fibrinogênio está super elevado. O fibrinogênio também é uma proteína de fase aguda e é sintetizado pelo fígado. Então, quando a gente observa uma diminuição do fibrinogênio, a gente assume que aquela coagulação exagerada está consumindo esse fator. E aí a gente vê aumentar o dedímero, que é o produto da degradação de fibrina, e diminuir o fibrinogênio. Isso é clássico de um quadro de coagulação intravascular disseminada. No paciente com COVID, a gente está vendo os dois aumentar. Então, ao mesmo tempo que a gente tem um aumento do dedímero, que indica que está tendo uma coagulação intravascular e uma dissolução desse trombo, o fibrinogênio também está aumentando, o que indica que
as vias de biossíntese do fibrinogênio lá no fígado também estão aumentadas. Então, esse desbalanço na produção de fatores de coagulação, eles também podem estar envolvidos aí nesses quadros de hipercoagulabilidade e a função dessas células, das plaquetas e as células endoteliais, que são células que conversam muito dentro do vaso, né? A célula endotelial produz moléculas que inibem as plaquetas produzem moléculas que inibem as células endoteliais e essas duas células estão em equilíbrio ali na condição de saúde. Na condição de inflamação, as plaquetas vão estar ativadas, o endotélio vai estar inflamado e esse balanço entre as duas células fica alterado, contribuindo aí provavelmente para um estado de hipercoagulabilidade também. Até agora, o mecanismo que a gente identificou é a ativação plaquetária induzindo o fator tisular no monócito. Eu não excluo a possibilidade de outros mecanismos. Muito obrigado, então, gente, pelo convite. Foi ótimo apresentar para vocês. Quero lembrar a todos os participantes que devem preencher o formulário de assistência com a palavra-chave ou palavra-clave plaqueta. Quero agradecer, doutor Eugênio, muito obrigado mais uma vez. Também todos os participantes agradecem por essa exposição maravilhosa. Eu, particularmente, gostei muito. E também, já esclarecido as dúvidas, também muito obrigado por responder da melhor maneira as perguntas. E vamos dar por concluído esta videoconferência. Mas não sem antes de parabenizar pelo seu trabalho, que é de grande contribuição para todos os países, também nos ajuda a manter e também a criar um olhar mais crítico na medicina, que é muito importante e também fundamental, principalmente nesta situação pandêmica que a gente está vivendo. Muito obrigado, doutor, e muito obrigado a todos. Valeu, Obrigado. Cristiane. Gostei muito da palavra-chave, tá? Excelente. Eugênio, muitíssimo obrigada pela palestra, realmente um trabalho espetacular. Parabéns, tudo de bom para você e vamos nos manter em contato para outras exposições que Obrigado, Márcia. seus trabalhos são maravilhosos, tá, Eugênio? Muitíssimo obrigada a todos vocês da FELSOCEM. Lucia, obrigada pelo Zoom. E, bom, um ótimo dia, Eugênio, valeu, muito obrigada mesmo, e a gente se mantém em contato, tá? Obrigada, doutora. E obrigada a todos novamente. Valeu, Cristiane, muito obrigada a todos vocês. Obrigado. Tchau, Eugênio. Tchau, bom dia a todos. Muitíssimo obrigada, valeu.